se é alguma coisa bastante pertinente a questão da sua formação, como é que funciona Uhum. isso? Pois é, na verdade, eu acho que o vínculo ele é bem mais antigo do que eu imaginava, né? Eu até procurei aqui uma foto de uma excursão da escola do ensino fundamental, do primário, antigamente, né, como era chamado antigamente, em que nós visitamos a fábrica do Guaraná Antártica. Mas, enfim, né, tive essa experiência lá no passado. E depois, passando a refletir um pouco sobre o tema, a partir desse nosso contato, desse nosso convívio, né, em decorrência do projeto de pós-doc que você desenvolve lá com a gente no programa de pós-graduação, eu penso que as pessoas, na realidade, têm mais contato, mais experiências com esse tema, muitas vezes sem se dar conta disso, né? Eu me lembro, por exemplo, que o meu primeiro congresso de turismo, do qual eu participei ainda como estudante de graduação, foi em Foz do Iguaçu, e nós visitamos Itaipu, a hidrelétrica, né? Então, mexendo no meu arquivo de fotos para procurar essa foto da Antártica, eu acabei encontrando as fotos desse congresso. E eu pensei, olha só, né? Já tive outras experiências das quais eu não me lembrava. Já visitei usina no interior do estado de São Paulo, usina também hidrelétrica, né? Então, bom, a gente acaba se dando conta de que, na verdade, esse contato, fora com espaços que foram indústrias e que hoje têm outros usos, né? Então, o Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, por exemplo, no fundo, a gente tem um contato talvez muito maior com esse tema, que talvez não tivesse esse nome anteriormente, né, do que a gente supunha, né? E, felizmente, a gente tem tido a oportunidade, nos últimos anos, de desenvolver alguns trabalhos especificamente, quer dizer, ainda sem tratar dessa forma, né, mas também em espaços que hoje a gente entenderia como espaços e equipamentos atrativos, enfim, de turismo industrial. Uhum. Legal. E você tem alguma experiência aí que você pode mostrar para a gente? Tenho sim. Eu separei algumas fotos aqui de uma experiência que eu desenvolvo, que é um projeto de extensão, que eu realizo lá junto à universidade, né? Com uma equipe de monitoras que desenvolvem esse projeto comigo. Esse projeto se chama Oficina de Turismo Social Viver São Paulo. Olha só. Menos a gente visita locais na cidade de São Paulo com grupos de idosos que participam do programa USP 60+. E na busca por esses espaços de visitação, a gente acabou se dando conta também, depois do estudo do tema, né, de que alguns desses espaços a gente poderia entender como espaços de turismo industrial, né? Então eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês algumas fotos de algumas dessas visitas, né? Particularmente de 3 locais que a gente visitou, né? Um deles já está aparecendo? Está aparecendo, tudo certinho. Então, o primeiro deles é o Museu do Relógio, que funciona na sede da DIMEP, né? Um fabricante de relógio, máquina para cartão de ponto, antigamente, né? Cartão de ponto, hoje em dia tudo é digital, mas enfim, né? Então, aqui a gente tem aí... Foi super importante a DMAP, né? No sentido essa presença na Fabril, inclusive, acho que não, eu não conheço outro relógio de ponto, provavelmente existiria, Pois é. Eu lembro sempre da DMAP também. Exatamente, eu também lembro, meu pai... Bom, outra coisa, né, que eu estive pensando enquanto preparava essa apresentação, é que eu, na verdade, cresci dentro de indústria, né, porque meu pai foi proprietário de pequenas indústrias de molduras para quadros, para telas, depois molduras para fotografias, então, assim, antes do turismo eu já tinha vivência na indústria, né? Pois é. E, claro, a gente tinha relógio de ponto e muito provavelmente era da DIMEP também, né? Então a gente vê aí que é uma fábrica... A nossa ligação realmente é muito grande, né, com a indústria, especialmente aqui no estado de São Paulo, mas esse período ele marca provavelmente muitos de todas as vidas e a gente ainda tem que resgatá-las, né? É uma oportunidade bastante interessante. Sim. E é uma oportunidade também para as indústrias do ponto de vista da comunicação, né? Por exemplo, quando a gente vê essa foto, isso fica ali na entrada da DIMEP, então tem ali essa placa com a... eu não lembro, já deve ter mais ou menos uns 2 anos essa visita, e eu não sei de quando é a placa, mas a gente tem a informação de que há 82 anos ela existe, então certamente ela já tem mais do que isso, né?
e tem a informação aí de visão, missão, valores, quer dizer, o visitante, ao ter contato com esse espaço, ele acaba tendo contato também com essas informações sobre a empresa, né? Então, eu penso que esse turismo industrial, ele acaba sendo uma forma de mais uma forma de comunicação da qual a empresa pode se utilizar no contato com o seu público, né? Para além do aspecto educativo que a gente vai poder observar aí também a partir dessas fotos, né? Então a gente vê aí o grupo caminhando, né? O Museu do Relógio, nesse caso, ele fica num andar superior da indústria, da empresa, e para acessar esse andar a gente passou por uma parte da empresa, né? Por uma parte da fábrica propriamente. Então a gente vê aí, né, esse contato que eles acabaram tendo, ainda que muito breve, com a planta industrial, e aí já efetivamente lá em cima, junto do acervo, né? E essa visita foi particularmente interessante. Na verdade, as três, ou pelo menos duas das três que eu trago aqui, são interessantes para a gente pensar num outro aspecto que me parece válido de ser aproveitado nessa forma de turismo, que é a relação com a memória e com a experiência pessoal e a experiência de vida desses participantes, né? Então, eu me lembro que nesse dia, eu tento acompanhar todas as visitas, infelizmente eu não consigo mais, porque elas são muitas e às vezes coincidem com outras atividades, mas nesse dia eu estava, né? Essas fotos são minhas, e eu lembro dos participantes comentarem comigo, por exemplo, deles ou lembrarem dessas peças, ou deles terem tido algumas dessas peças, deles terem ganho. Então, por exemplo, tem alguns desses mostruários que tinham relógios de pulso. Então, eles comentavam, meu pai, meu avô tinha um relógio desse, eu ganhei um relógio desse do meu pai, né? Então, assim, como a memória é reativada, reativada, reconstruída a partir dessas experiências, desse contato. Aqui a gente tem já uma outra visita, uma outra experiência, que também traz um pouco disso que eu acabava de comentar, que foi feita nesse caso aqui, é o Centro de Memória da Bung. Nesse caso a gente não visitou a indústria, né? A gente visitou o escritório, o Centro de Memória, que fica na região da Faria Lima, na zona sul de São Paulo. E eles fazem um trabalho bem interessante num primeiro momento. A gente vê aí que o pessoal está sentado em círculos, né? E eles, os monitores, os estagiários que trabalham lá e os funcionários, o pessoal, toda a equipe do Centro de Memória, eles discutem, eles conversam com os participantes sobre as memórias do trabalho que essas pessoas têm. Então, as experiências, as lembranças da época que elas trabalhavam, considerando que é um grupo da terceira idade, né? A grande maioria é aposentada. Então, eles relataram um pouco né? Eles foram questionados sobre quais foram as ocupações, por quanto tempo exerceram. A gente pode ver aí, né? A funcionária da Bung foi anotando essas informações no flipchart. Mesmo, né? De integração, e essa eu acho que é uma questão da memória mesmo, da história oral, né? De alguma forma sendo coletada a partir dessas experiências. Isso eu acho que esse de fato é uma das partes do patrimônio industrial que não está sendo propriamente levantado aqui no Brasil, pelo menos. Exatamente. E uma forma interessante de pensar em como trabalhar esse patrimônio, né? E de coletar essas informações e do que fazer com elas depois, que vai além da simples exibição de objetos, né? A gente vê que é uma dinâmica bem diferente, porque o acervo também é diferente, claro, mas é uma forma diferente de trabalhar esse tema da que a gente viu no caso da anterior, né? do caso anterior do Museu do Relógio, né? E aqui né, teve um coffee break que foi, enfim, excelente, né? Eles têm todo um cuidado realmente em atender o público de uma maneira muito profissional, muito prazerosa, né? Muito interessante, muito dinâmica, porque tem o momento da roda de conversa, tem o coffee break, depois a gente vai ver, tem a visualização do acervo, né? Que é o que acontece aqui. Eles tanto trouxeram uma parte do acervo para esse auditório, onde teve também exibição de vídeo com a história da empresa, então também acaba sendo uma oportunidade de contar né, a história institucional, como eles tiveram a chance de manipular documentos antigos, material publicitário, com devido cuidado.
cuidado, então a gente vê aí que o pessoal está com luvas, né, para manusear esse acervo que é, enfim, perecível, né? Mobiliário, então a gente vê objetos de escritório, né? Livros de funcionários, catálogos de produtos, né? Olha Isso é só. uma máquina de escrever. Para aqueles que estão aqui, né, que estarão no grupo e que não têm noção, né? Só É. Ou um pré-computador, não sei bem o que é isso, mas... computador, ele é uma transição, ele está em numa É, transição, né? Parece tipo fax ainda. é. Carimbos, né? Tem esse objeto aqui, deixa eu tentar voltar, né? Que a gente vê agora aqui a plaquinha, né? Que aparece aqui do lado direito da mesa, né? Que são carimbos para marcar sabão, né? A Bung é um conglomerado de empresas, né? Multinacional. Então, uma dessas empresas desenvolvia essa atividade, né? Aí a visão de cima Olha só. né? E é aquilo, quer dizer, a pessoa compra, claro, hoje em dia é tudo automatizado, mas assim, né? Como era antes da automação, a marcação da marca, né? A indicação da marca no produto, né? Que hoje está muito mais relacionado, até você pode procurar na internet, você vai encontrar carimbos para as pessoas, assim, para artesanato, né? É, Se você pensar numa escala industrial, você tem que fazer, era ainda bem bastante limítrofe, né? De você é, passar o sabão numa escala industrial. Imagina a loucura. é, é. Um outro aspecto interessante ainda é relacionado à questão da memória e dos laços afetivos, né? Que eu esqueci de comentar quando a gente tinha ali a foto do pessoal reunido em grupo, é que em uma dessas visitas, um casal de participantes, eles trabalharam numa fábrica que depois foi incorporada à Bung, né? Se eu não me engano, uma fábrica da Santista, na Zona Leste de São Paulo. Então, o fato de voltar, né, de ter contato de novo com o contexto profissional, agora numa outra situação e numa situação de lazer, né, enfim, trouxe ali certamente também lembranças, né, de um momento importante das vidas deles, né. Tem um aspecto educativo que eu sempre comento em relação a esse projeto, né. Então, por exemplo, as pessoas, aqui a gente pode ver o monitor, né, que nos recebeu, manuseando esse instrumento, que eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, mas ele faz uma impressão em alto relevo no papel, né? A gente vê aí do lado esquerdo da imagem. Então, as pessoas ou já viram isso, já viram esse tipo de alto relevo e não sabiam como isso é feito, né? Enfim, né, puderam aproveitar aí a oportunidade para conhecer um material que foi usado, né, que era usado no escritório, né? Aqui a gente vê, né, justamente no flipchart desse grupo, né, a gente tem na primeira linha acabamento de fios Moinho Santista. Então a Santista é uma empresa que passou a fazer parte do grupo Bung, né? Então foi interessante os monitores trazerem isso à tona nessa reunião e pedirem para as pessoas relatarem como foi essa experiência profissional, né? Depois nós visitamos um outro andar ali da Fundação Bung, onde fica acervo, tanto de algumas embalagens e produtos, como principalmente o acervo documental e obras de arte, né? E então a gente tem aqui também algumas imagens desse acervo em vários suportes, né? Tem fita de VHS, CD-ROM, DVD, outros tipos de registro ainda analógicos, né? Muito documento, né? E aí, como eu disse, alguns produtos, né? Eu nem sei se esses produtos, por exemplo, continuam sendo produzidos e comercializados. Alguns sim, a gente está vendo ali a tinta Coral, por exemplo, né? A Coral, até onde eu sei, algumas empresas elas acabaram mudando, saíram do grupo, enfim. Mas certamente alguns produtos com os quais as pessoas tiveram contato ao longo da vida, né? E acabam também resgatando isso, trazendo à tona essas lembranças enfim, de ter contato com esses produtos em supermercado, de utilizá-los em casa. Né? Acho que tem duas coisas que você está pontuando que são interessantes, né? A questão
da vida do cotidiano, né, que é pertencente a todos, a toda uma sociedade de consumo, enfim, que vai ter relação com os produtos. E a questão do trabalho, né, que eu acho que é bom a gente sempre pontuar, que mudou bastante nesses últimos tempos, a relação do trabalho com o local, do trabalhador com o local de trabalho, porque você já não tem mais aquele ideal de, não, eu vou ser contratado e lá eu permaneço até minha aposentadoria, mas a gente também lembrar que era a vida das pessoas era o trabalho, a bem da verdade. Foi hoje né? Mas não no mesmo lugar. Você imagina assim, na mesma fábrica, você passar 30 anos. Então, você tem toda a sua vida. Uma parte da sua vida era em casa, que você consumia, inclusive, os produtos, e a outra era lá na fábrica, que você vivia toda aquela história. Então, deve ser bastante emocionante ouvir o relato dessas pessoas que trabalharam nas empresas, né? Nesse corpo essa possibilidade de conhecer esses lugares, né? Não só fisicamente, né? Eu acho que é sempre bom. E que agora voltam a esses espaços num outro contexto, né? Num outro momento de vida e não mais como trabalhadores, né? Então, a memória é seletiva, ela só vai lembrar das coisas boas, maravilha. Sim, sem dúvida. Mas acho que é um aspecto interessante que talvez, né, tanto as empresas, quer dizer, as empresas de um modo geral, mas aquelas que desejam trabalhar com esse tipo de turismo, um aspecto interessante a ser trabalhado. Quer dizer, as indústrias, elas são mais do que o patrimônio material, elas são mais do que as instalações, do que os objetos, elas são a vida das pessoas, né? Então, acho que isso é algo que poderia ainda fazer parte, talvez, de uma forma mais... Existem exemplos, né, em que, felizmente, as empresas, elas contratam ex-funcionários, né, ou pessoas que estão lá na empresa há muitos anos. E essas pessoas não relatam muito emocional, né, de tudo, do motivo de tudo aquilo. Então, e eu acho que a gente está faltando isso, a emoção, né, na vida. É verdade, é verdade. Recuperar essas possibilidades de emoção, ainda mais vinculadas a um trabalho, nesse momento de tantas incertezas, né, de tantas interrogações na cabeça de todo mundo, eu acho que vai ser bastante interessante usar essa ideia, né, por isso que a gente imaginou como uma estratégia para é um segmento no turismo que, lógico, é importante que ele também seja tenha uma relação com outros segmentos no mesmo local para que possa ser monetizado de uma forma a contento a todos, né? Mas é uma estratégia, conhecer como é que se dá esse tipo de visita, né? Tem uma série de procedimentos, uma série de cuidados, e além disso, as possibilidades que pode gerar, que são várias, né? São várias, cada exemplo é bastante aberto. Para terminar essa apresentação aqui da Bung, né, eu queria destacar esse acervo de obras de arte. Então, a gente imagina o que essa empresa acumulou, talvez como meio de pagamento, né, quer dizer, a empresa talvez ou os donos eram colecionadores ou recebiam obras de arte como forma de pagamento. Então, eles têm um acervo ali que com certeza, né, é valioso. A gente, né, anteriormente aqui, plantas, né, das instalações industriais, de risco, a questão de higiene e segurança do trabalho, né? E aqui eu acho que é uma reprodução, né? Não acho que seja exatamente uma peça, mas é utilizada para a fabricação dos sacos de grãos, né? Enfim, dos produtos de farinha, por exemplo. É interessante que, se eu não me engano, nessa visita eles comentaram que, inclusive, a fabricação de tecidos pela Santista, ela decorre da fabricação de sacos para embalar os grãos, os produtos. Então, assim, a gente se lembra do Gin Santista, né? Mas ela não nasceu como uma para a produção de roupas, na verdade, né? A produção do tecido não estava vinculada à produção de roupas, ela estava vinculada à produção de sacos. E uma última experiência que eu queria comentar, e dessa, infelizmente, eu não participei. Essas fotos são dos próprios participantes, das participantes. Eu peguei fotos de 3 mulheres desses grupos que visitaram a Vigor.
né? E eu lamento muito, assim, não consegui, lamento não ter participado, porque os relatos foram super empolgados, né? Como eu disse, a gente desenvolve esse projeto já há 11 anos, são mais ou menos 150 idosos e idosas que participam. A gente faz essas visitas em 3 grupos de 50 pessoas, em Uhum. datas diferentes, né? Então, aqui a gente vai ver uma diversidade assim desses participantes. Então, eu imagino que para eles e elas, né, tem toda uma questão, por exemplo, nesse caso de ter que colocar esse vestuário específico, né, porque afinal de contas eles estão num laticínio. Então, o cuidado com a higiene, quer dizer, só o fato de colocar essa touca, esse avental, enfim, essa roupa, já os coloca nesse ambiente de uma forma diferente, né? Acho que faz parte dessa chamada experiência da qual tanto se fala hoje em dia, né? Sim. Teve um momento ali de degustação também, que também acaba sempre gerando Muita euforia, muita animação. tem toda a questão do contato, do convívio, que esse já é um dos objetivos do projeto, né? Então, esse contato entre eles. Aí, com máscara, as máscaras já É, existiam, né? Olha que beleza. pois é. Agora Eu, só ampliaram. é, eu separei essas, elas mostram alguns dos poucos homens que participam do projeto, né? Esse turismo da terceira idade, ele é um turismo predominantemente feminino, porque existe um processo, né, de envelhecimento, de feminização do envelhecimento, né? Então, a gente tem uma presença masculina nesses grupos. Aqui os monitores do projeto, né, que eram bolsistas e que acompanhavam as visitas. Né? E é claro, né, assim, o que fica na cabeça dessas pessoas, esse convívio, esse contato com os produtos, quer dizer, quando elas voltarem ao supermercado depois, né, entre o produto da Vigor, ao qual elas tiveram acesso durante a visita, e ou de outra marca, em que medida essa visita não vai estimular uma preferência pela marca, né? É. Bom, e aí eles passaram pelas instalações também industriais, né? A Vigor fica, se eu não me engano, na região do Pari, entre o centro e a zona norte de São Paulo ali, né? E sempre muito atentos, né? A gente vê a foto aqui anterior, as carinhas atentas, eles tomam nota, eles gravam, eles filmam, enfim, né? Acaba sendo de fato uma experiência bem interessante, né? Muito bom, olha. Que linda foto. Essas últimas aqui, como eu disse, as fotógrafas são as próprias participantes do projeto e ali algumas delas são fotógrafas assim quase que semi-profissionais, né? Estudam, fazem curso e tal. Não, trabalhos fantásticos mesmo. É isso. Bom, Marcelo, muito obrigada por esse bate-papo e por todas essas experiências. Eu que agradeço. É sempre um prazer poder falar desse projeto, né? Que eu desenvolvo lá com os idosos. Como eu disse, é um projeto já com mais de 10 anos de existência. E agora poder fazer essa conexão com esse tema que a gente vem estudando, com o turismo industrial, e pensando em tudo que a gente ainda pode explorar, né, na cidade de São Paulo, certamente relacionado ao tema, eu acho que a gente tem muito mais aí ainda a trabalhar em relação a isso.